Olha só, pessoal. Agora, de sólidos de revolução, ele não tem um entendimento muito longe do que a gente já viu de poliedros. Algumas coisas eu acho que mais de área talvez confunda um pouco mais, porque de volume é bem tranquilinho. Mas vamos entender o que é um sólido de revolução. Olha esse lá, olha aqui, ó, na direita, essa figura aqui. Imagina que essa parte azul aqui seja um eixo, tá? Um eixo de rotação. Imagina que eu tenho uma figura plana dentro de um eixo de rotação, então essa figura plana aqui que eu desenho em rosa, e eu vou girar essa figura plana ao longo, em torno desse eixo aqui. O que isso vai acontecer? Ela vai formar um cilindro, ela vai girando, imagina que ela preenchesse todos esses espaços aqui, ela fosse aparecendo todo o rastro dela aqui nesses espaços, a gente teria um formato mais ou menos cilíndrico, tá? Eu digo mais ou menos por causa do desenho, mas a ideia é essa. E a mesma coisa acontece aqui, ó, se a gente girasse uma figura plana, no caso aqui um triângulo, em torno de um eixo, se fosse dessa maneira, a gente teria algo que se aproximaria da ideia de quê? De um cone, tá bom? Então, basicamente, figuras de rotação, sólidos de revolução, é isso. É você fazer essa girada aí, né, no sentido mais fácil de visualizar, para criar esses objetos, esses sólidos tridimensionais, ok? Então, basicamente, a ideia é essa. Vamos começar falando de área, e presta atenção aqui em área, que área eu acho que é a parte um pouco mais chata. Que ela é o seguinte, alguns pontos vão ser bem tranquilos, tá? Por exemplo, imagina aqui do cilindro. Isso aqui é um cilindro aberto, né? Imagina um rolo de papel, alguma coisa que você abriu. Você vai ter um retângulo grandão, e se ele tiver a parte de cima base e topo, vai ser mais ou menos aqui. Como é que você vai calcular a área total disso aqui? A área total, ela vai ser dada pela área do retângulo. Então, aqui, ó, a área do retângulo, área, vou botar retângulo, tá? Mas como que é a área do retângulo? Como que eu sei esse tamanho que vem ó, daqui até aqui? Vou botar um pouco maiorzinho, mas para vocês entenderem a ideia. Como é que eu sei esse tamanho? Esse tamanho, gente, é justamente o comprimento da circunferência inteira aqui, ó. Qual que é o comprimento da circunferência que a gente já conhece? O comprimento da circunferência, ele é dado por 2πr, ou seja, o diâmetro vezes o raio, ou 2 raio vezes o π. Tanto faz. A ideia é essa, tá? Feito isso aqui, quem que é a altura? Geralmente é a altura do cilindro mesmo, que ela é dada, vezes h, que é a altura do cilindro. Ou seja, basicamente, a área desse retângulo aqui é o que a gente já conhece como base vezes altura, tá bom? Não muda muito disso, não. E essas figuras aqui, esses círculos ali, então, dele você vai fazer o quê? Você vai lembrar, para a gente não precisar demonstrar aqui, vai ser o quê? Justamente a área, botar um ponto da circunferência, ela vai ser πr quadrado. Tranquilo? É só isso aqui. Beleza? Para que vocês saibam. Só que tem mais um aqui, a área da circunferência, πr quadrado. Tranquilinho? Então, o que é a área total aqui de um cilindro? Como é que eu calculo isso? Basicamente, ó, vai ser a área lateral, que é a área do retângulo, mais as áreas da base e a área do topo. Então, você pode dizer que é 2 vezes, e eu vou escrever aqui a área do cilindro, ou a área da circunferência ali, que vai ser, vou botar entre parênteses para diferenciar, eu vou botar Rzinho, tá? πrzinho quadrado, mais a área do retângulo, que vai ser 2rzinho, ou o diâmetro, π vezes h. Ah, professor, é muito complicado lembrar disso tudo. Mas o importante é você lembrar base vezes altura para quase tudo, tá? Lembra base vezes altura e você vai ter que trabalhar esse raciocínio até você chegar aqui. Mas lembrando, tenta lembrar a área da circunferência, pelo menos, ok? Porque do retângulo você consegue achar. Ah, e essa distância aqui, ó, por exemplo, essa distância aqui que a gente está trabalhando, ó, que vem daqui até aqui, lembra que é como se eu tivesse aberto
esse comprimento de circunferência e tivesse deitado ele numa linha aqui, porque justamente é isso aqui. E agora do cone. Observa que o cone ele não tem esse retângulo aí. Ele é dado por um setor circular. Lembra quando vocês estudaram gráficos de pizza, esse tipo de coisa? Então, a gente vai ter a área desse de baixo aqui, ó, a área desse de baixo. O que vai ser a área dele? É a área da circunferência. Então, a gente vai ter que a área da circunferência aqui vai ser duas vezes, perdão, vai ser π r, vou botar rzinho, quadrado, tá? Isso aqui eu vou chamar de g, tá? Que é de geratriz. Ele vem aqui, ó, do topo até esse ponto. E ele é a distância, pensa comigo, ele é a distância que a gente conhece como raio de uma circunferência que não está completa aqui, ó. Mas imagina que ela pudesse estar completa, tá? Mas assim, ela não está aqui, mas a gente pode usar esse raciocínio. Porque como é que eu vou saber a área disso aqui, ó? Como é que eu vou saber a área disso? Para a gente saber a área disso, esquece o de baixo por enquanto, tá? Esquece isso aqui por enquanto que o de baixo está feito. Mas vamos ver pelo menos isso aqui, ó. Uma coisa que a gente vai usar do de baixo, que vale a pena, é esse comprimento aqui, ó. Quem que é esse comprimento que vem, ó, do azul aqui, ó, tá vendo, ó? Até o lado de cá, estou delimitando aqui para a gente conseguir ver. Só para vocês saberem que esse comprimento é dado por πr², tá? Porque é justamente, imagina que essa circunferência aqui, o comprimento dessa circunferência, não é πr², desculpa, é 2rπ, ou 2πr, tanto faz, que é o comprimento dessa circunferência menor aqui embaixo, aqui, tá? Ele se deita ao longo disso aqui e a gente encontra isso aí. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, quem que é esse setor circular e quem que é essa área do setor circular? O que a gente precisa pensar? Vamos pensar na área dele como um todo. Se fosse tudo, quem que seria a área dessa circunferência de raio G, tá? Eu vou escrever AG aqui só para a gente saber. Área, vou botar um 2 aqui, ó, para lembrar que é a área. AG, ouro, ó, fórmula do ouro. Bora lá. AG é ouro? Tomara que seja. Ou é a U que é ouro? É, química não foi meu forte, né? Vamos embora. Ou isso aqui é prata, já não sei. Mas não vou entrar nesse mérito, porque eu já devo ter errado aqui. Mas vamos para a parte de cálculo aqui, que é o que importa. Se a gente estivesse procurando a área de tudo, o que a gente teria? Seria π r, no caso aqui é o nosso g, né? Que seria o nosso raio, ao quadrado. Mas e aí? Acabou. Não, mas vamos trabalhar essa fórmula aqui melhor? O que é o π, gente? O π ele é a razão do comprimento pelo diâmetro, ou duas vezes o r. Mas o r que a gente tem é o g, tá? O que a gente está trabalhando, está chamando de raio, é o g. Então, eu vou trabalhar com π substituindo. Ó. O π vai ser o comprimento dessa circunferência toda aqui. Então, vai ser o comprimento vezes o g quadrado, ok? O g quadrado fica ali. E quem que é o diâmetro? O diâmetro é duas vezes o g, 2g. Tranquilo? Então, quem é o comprimento? Isso aqui, gente, é o... A gente vai... Isso aqui, ó, perceba que eu não mudei nada. É a área do setor circular. Só que observa que esse C de comprimento só serve para quando eu estou olhando ela inteira. Só que nesse caso eu não estou olhando ela inteira. Se eu não estou olhando ela inteira, esse comprimento eu posso substituir só por um pedaço do comprimento. Mas vamos terminar essa fórmula para que vocês enxerguem. Ó. Primeiro, esse g eu posso cortar com esse quadrado aqui. Então eu vou ter que a área do setor circular ela vai ser dada pelo comprimento vezes o raio ali, que agora é o g, sobre 2. É isso? É isso. Mas observa o seguinte, quem que é o comprimento? Quem que é o comprimento? O comprimento, se fosse tudo, seria uma volta completa. Mas a gente não tem uma volta completa. A gente só tem um pedacinho, só tem um pedacinho de comprimento. Então, quem que é o comprimento nesse caso? Nesse caso aqui, ó, o comprimento da área lateral aqui, dessa área da parte de cima aí do cone, né, da área lateral do cone, ela vai ser justamente 2rπ. Por que 2rπ? Porque ó, é esse comprimento aqui, ó, que eu desenhei antes e falei que ia ser importante. Então, o comprimento não é um comprimento completo, é só esse tanto. E esse tanto depende do raio da circunferência da de baixo. Tá vendo? Você ainda manteve a dependência na circunferência da de baixo. Isso que é importante. Vezes o g. E beleza, tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a área lateral. Então, eu vou até mudar o nome. Vou chamar de dizer que a área lateral, que é esse setor circular, tá? Também é outro nome que a gente pode dar.
vou cortar esse 2 com 2, ele vai ser dado por o raiozinho, o raio da circunferência ali de base, que multiplica o π e que multiplica o g. E qual que é a área total? A área total vai ser a soma das duas áreas. Ó. A área total, vou botar numa outra cor aqui, uma cor bem chamativa, por isso que eu estou falando que essa parte é chatinha, mas assim, mais detalhada. Ela não é chata, a verdade é que, assim, eu sou suspeito para falar, é uma parte muito divertida, mas eu sei que ela é trabalhosa. Assista de novo se você se perdeu, porque eu acho que tem umas etapas aqui que dá para se perder fácil. Então, observe o seguinte, então a área total ela vai ser a soma dessas duas áreas, ó, a área da circunferência que a gente tinha feito e a área lateral, que foi o que a gente encontrou, que saiu lá do AG, eu mudei de nome só por conveniência, tá? Não quer dizer nada não. Então, isso aqui vai ser πr², que é essa área aqui, mais r, vou escrever com π primeiro, já que eu comecei falando com π, πr vezes g. Posso botar em evidência os que são similares aqui. Ó. Eu tenho π e r dos dois lados. Então, eu posso botar em evidência ó, πr, que multiplica, desse lado ficou só o r, mais desse lado ficou só o g, rg. Então, a área total de um cone, tanto da base quanto da superfície lateral, é dada por isso aqui. Nossa, isso é muito difícil. Preciso decorar isso aqui? Gente, decorar é a pior coisa que vocês podem fazer. Tenta entender. Repita o vídeo, vê mais uma vez. O vídeo tem o quê? 10 minutos? 20 minutos? 20 minutos? Tá, 11 minutinhos aqui por enquanto. Mas assim, repita o vídeo. Tenta ver se você consegue chegar nesse processo. Tenta entender as etapas, o passo a passo, para vocês verem que isso aqui é uma construção. Se você consegue fazer a mesma construção, você consegue chegar no mesmo lugar. Beleza? E vamos finalizar falando de volume. Volume, gente, vou fazer o mais básico e fácil e resumido. Lembra do prisma que a gente tinha? O prisma, eu estou desenhando um prisma bem simples aqui, ele não era volume do prisma, não era base vezes altura? É isso. Como é que vai ser a da circunferência? Gente, acredite ou não, vai ser igual base vezes altura. Qual que é a diferença? É que a área da circunferência, geralmente ela é dada, geralmente não, ela é 2πr, né? Perdão, ela é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura, pronto, achou o do cone. Simples assim. E do cone? Lembra que da pirâmide que a gente estudou, ela era, aqui na pirâmide, o volume da pirâmide, vou botar um VP aqui, ó. Ele era o que, gente? Ele era base vezes altura dividido por 3. Do cone vai ser o que, então? Volume do cone vai ser igual base vezes altura dividido por 3. Não é possível que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que eu te falei, o mais chatinho aqui seria ver essa área lateral aqui em ação. Beleza? As áreas aqui. De resto, é isso. E a gente faz uns exercícios aí para finalizar e fechar isso de uma vez por todas, ok? Bons estudos aí, assista o vídeo de novo, entenda, não decore. Forte abraço e é isso aí.